Projeto de pavimentos. Aula número 7, avaliação de pavimentos. Neste quarto módulo, vamos ver como se faz a avaliação objetiva de pavimentos através da determinação do parâmetro IgG. Para se fazer a avaliação objetiva de pavimentos, deve-se ter conhecimento da terminologia, da nomenclatura, dos defeitos que ocorrem nos pavimentos. Essas normas do DENIT, a TER 005 e a TER 061, definem a terminologia adotada para os defeitos dos pavimentos. Começando pelas fendas. As fendas, que são fraturas no pavimento, podem ser de dois tipos. Podem ser as fissuras ou as trincas. As fissuras são as fendas capilares, de pequena abertura. Já as trincas superiores às fissuras são as trincas que podem ser de duas categorias. As trincas podem ser provocadas por deformação plástica excessiva ou por fadiga, ou as trincas no revestimento podem não ser atribuídas à fadiga. No primeiro caso, as trincas podem ser isoladas ou interligadas. As trincas isoladas podem ser longitudinais ou transversais. Assim, nós teremos as trincas transversais, que podem ser curtas ou longas. Curta é a trinca transversal com menos de 1 metro de comprimento, e a trinca longa é aquela com mais de 1 metro. Então, trinca transversal curta, trinca transversal longa. As trincas longitudinais também podem ser curtas ou longas. Trincas longitudinais no pavimento, ela será curta se tiver menos de 1 metro e será longa se tiver mais de 1 metro. Então, nós teremos as TL6 ou as TLL. Longitudinal curta, longitudinal longa. As trincas interligadas são conhecidas pelo nome de jacaré, ou couro de jacaré. E a trinca couro de jacaré pode ser de dois tipos. Ela pode apresentar sem erosão da borda ou com erosão da borda, recebendo o nome jacaré, se não tiver erosão, ou jacaré com erosão. Neste exemplo está mostrado um trincamento jacaré com erosão. Erosão das bordas, já está até se soltando blocos. Então, a trinca jacaré é representada por um J puro e jacaré com erosão, JE. As trincas não atribuídas à fadiga são trincas isoladas devido à retração térmica, que é um problema comum nas regiões, nos países nórdicos, devido às baixas temperaturas. Aqui no Brasil, raramente é encontrado esse defeito. Ou as trincas em bloco, com ou sem erosão das bordas. Essa trinca em bloco é muito comum em pavimentos asfálticos executados sobre pavimentos de concreto antigos. As juntas do concreto refletem no revestimento asfáltico, criando blocos que podem ter erosão ou não nos bordos, recebendo o nome, então, TB, se não houver erosão, ou TBE, trinca em bloco com erosão. As trincas podem ser classificadas em 3 classes: FC1, FC2, FC3. Classe 1, classe 2, classe 3. As classes 1, as fendas classe 1, são aquelas com abertura de fissura até 1 milímetro. Então, desde trinca capilares até abertura de 1 milímetro, são classe 1. Classe 2 são trincas maiores que 1 milímetro, sem erosão da borda. E classe 3, trincas superiores a 1 milímetro, com erosão da borda. Então, as trincas longitudinais, as trincas isoladas longitudinais e transversais podem ser dos 3 tipos. Já, por exemplo, uma trinca jacaré, ela só pode ser de um tipo. Ela só pode ser maior do que 1 milímetro e sem erosão, senão ela só chamaria JE, jacaré com erosão, e aí seria classe 3. A mesma coisa, trinca em bloco, só pode ser classe 2, e trinca em bloco com erosão só pode ser classe 3. Outros defeitos são os afundamentos, que podem ser afundamentos localizados,
tipo pequenas depressões ou afundamento em trilha de roda. A trinca de roda, já nosso conhecido de outros módulos, é a deformação permanente na trilha de roda dos veículos. Neste exemplo, por exemplo, está mostrado a ocorrência de dois defeitos simultâneos, o afundamento da trilha de roda, ATP, e o jacaré com erosão, JE, dois defeitos no mesmo local. Outro defeito são as ondulações, símbolo O, que é um tipo de defeito onde aparecem ondas da massa asfáltica. O escorregamento, que é um tipo de ruptura do revestimento, onde rompe apenas a capa de revestimento do pavimento, símbolo E. A exudação, que é um tipo de defeito quando há excesso de ligante no pavimento, normalmente muito frequente em revestimentos do tipo penetração, tratamentos superficiais, indicando que houve um excesso de ligante na sua execução. Outro defeito é o desgaste. Desgaste quando há como um polimento da superfície do pavimento, expondo os agregados já sem o ligante. Outro defeito são as panelas, que são buracos com perda de material, defeito muito grave. E os remendos, que podem ser superficiais ou profundos. O remendo superficial é quando foi reparada apenas a camada do revestimento, ou um remendo profundo, quando o reparo atingiu camadas inferiores do pavimento, abaixo do revestimento. O levantamento dos defeitos consiste também na medida do afundamento da trilha de roda. Isto é feito com equipamento, com uma treliça de alumínio, onde o operador, com auxílio da régua central, constante da treliça, ele mede o afundamento da trilha de roda. E essa medida deve ser feita não só na trilha interna, quanto na trilha externa de roda. Os defeitos devem ser levantados através de uma amostragem no pavimento constituída pelas superfícies de avaliação. Essas superfícies de avaliação, no caso de rodovia de pista simples com uma faixa de tráfego em cada sentido, consiste numa faixa de 6 metros a cada 20 metros, a cada estaca, em lados alternados da rodovia. Ou seja, a cada 20 metros vai-se ter uma faixa de 3 metros a ser inventariada. Ora, isso significa que se a cada 3 metros em 20 metros, a amostragem é de 15% do pavimento. Somente nessas superfícies de avaliação é que são identificadas as presenças ou não dos defeitos. Então, o avaliador percorre o pavimento observando a ocorrência ou não dos defeitos em cada superfície de avaliação. Se a rodovia for de pista dupla, a superfície de avaliação vai ser apenas do lado interno da pista, intervalados de 20 metros e com superfície de avaliação também de 6 metros de comprimento. A porcentagem da amostragem continua também sendo de 15% do pavimento, uma vez que se tem 6 metros a cada 40 metros. O avaliador, então, irá identificar a presença ou não dos defeitos em cada superfície de avaliação. Ele registrará a presença ou não.
Os defeitos são classificados em 8 tipos em função da sua gravidade. Os defeitos mais graves receberão pesos maiores. Então, por exemplo, as ondulações e as panelas, que são os defeitos mais graves, terão peso 1. Já os afundamentos localizados plásticos, os afundamentos de trilha de roda plástico, têm um peso 0,9. E assim sucessivamente. O couro de jacaré com erosão e o trinca em bloco com erosão é o tipo 3, com uma gravidade 0,8. Então, o peso de cada defeito irá incidir sobre a frequência de ocorrência de cada tipo de defeito. O avaliador, então, irá calcular, ou irá levantar no campo, o número de ocorrência de cada tipo a cada superfície de avaliação e calculará a frequência relativa de cada defeito, que é o número de ocorrência em relação ao número de estações levantadas, ou estacas levantadas. É o número de ocorrência dividido pelo número de estacas levantadas, que multiplicado pelo peso, cada defeito tem a sua frequência, que multiplicado pelo seu peso, obtém-se o que se chama de índice de gravidade individual de cada defeito. Somando-se o índice de gravidade de todos os defeitos, obtém-se o que se chama de índice de gravidade global. Índice de gravidade global é um número inteiro que, se ele resultar num número de 0 a 20, a rodovia está em ótimo estado de funcional. Se tiver um IgG de 20 a 40, ela está em bom estado. De 40 a 80, regular. De 80 a 160, ruim. E mais de 160, péssimo. Nesse levantamento é usado uma planilha semelhante a essa que é a que consta na norma do DENIT, onde, então, a cada superfície de avaliação, a cada estaca, é anotada a presença ou não de cada tipo de defeito. Cada tipo de defeito. Simplesmente o avaliador, se ele foi observado ou não. Sim ou não, se tem ou não tem. Na planilha seguinte, ele calcula a frequência de cada tipo de defeito. A frequência absoluta e a frequência relativa. Multiplicado pelo peso, que é o fator de ponderação, a frequência relativa vezes o fator de ponderação, obtém-se o índice de gravidade individual de cada tipo de defeito, os 8 tipos de defeito. A soma dos índices de gravidade individual fornecem o índice de gravidade global. E assim, obtém-se o índice de gravidade global final. Com isso, nós concluímos o módulo número 4.